Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a separação de sílabas. Bom, e essa é a nossa regra principal para poder separar qualquer sílaba em inglês. Um som de vogal é igual a uma sílaba. Repara que eu estou falando sobre o som de vogal e não uma vogal. Então, o primeiro passo a gente vai identificar as vogais, ok? Se, por exemplo, nós tivermos essa palavra aqui, ó. Smart. Smart. Bom, para a gente identificar a vogal, que só tem uma. Então, essa palavra, ela só vai ter uma sílaba. Smart é uma monossílaba, só tem uma sílaba. E aí é fácil de identificar. Nós só temos uma vogal, então só vai ter um som vocálico, então é uma sílaba. Ok? Agora, vamos ver essa palavra aqui, ó. Open. Open. Aí já começa a dificultar um pouquinho, porque nós temos duas vogais. Daí, nós vamos para o nosso segundo passo. A gente vai ver se as duas vogais, nós vamos ver se nessa palavra, as duas vogais têm som. Open. As duas têm, né? Então, nós conseguimos identificar o som das vogais. Então, se as duas têm som, então a gente sabe que essa palavra aqui vai ser dissílaba. Vai ser com duas sílabas. Agora, onde é que será que a gente vai cortar? Será que a gente vai cortar essa sílaba aqui? Ou será que a gente vai cortar essa sílaba aqui? Cada vogal tem que ficar numa sílaba. Lembra que uma sílaba é igual a uma vogal. Então, a gente não vai poder ter, por exemplo, isso aqui. Não vai poder existir, ok? Daí, a gente vai ter que lembrar sobre aquela aula que a gente teve na semana passada, falando sobre as sílabas abertas e sobre as sílabas fechadas. Bom, nós sabemos pronunciar essa palavra. Sabemos que a pronúncia é open. Open. Então, o que a gente vai fazer é, se a gente cortar a sílaba aqui, esse O aqui, ele vai ficar numa open syllable, uma sílaba aberta, porque ela vai terminar com vogal, certo? Se ela termina com vogal, então vamos ter um long vowel sound. E se nós vamos ter um long vowel sound, nós temos que lembrar que as vogais longas falam o próprio nome, o nome que elas têm no alfabeto. Então, ou. Então, aqui tá certo. Essa sílaba aqui, no entanto, ela é uma sílaba fechada, porque ela termina com consoante. Então, vamos escrever aqui, ó. Closed syllable. Closed syllable, porque ela termina em consoante. Lembrando lá na aula passada, as sílabas fechadas, elas vão fazer com que a vogal tenha o short vowel sound. Essa separação de sílaba realmente vai acontecer dessa forma. Por quê? Se a gente for separar essa sílaba da outra forma, vamos ver se vai dar certo, ó. Se a gente for separar a sílaba dessa forma, aqui nós vamos ter uma sílaba fechada e aqui outra sílaba fechada, porque ambas terminam em consoante. Então, tanto essa vogalzinha aqui como essa vogal, elas deveriam ter o som curto da palavra. Então, ficaria open, open. Nós vamos excluir essa daqui, essa opção, porque essa não é a forma correta de pronunciar essa palavra. Então, essa vai ser a forma certa da gente separar as sílabas de open. Então, esse é um dos tipos de separação de sílabas que existe. É a vogal quando fica de um lado, separada entre uma consoante e uma vogal. Então, vogal, separação, consoante e vogal.
A gente vai colocar aqui no cantinho para não esquecer, porque esse padrão aqui se repete com outras palavras, ok? Então, ó. Então, nós primeiro identificamos a vogal, sabemos que no meio delas nós temos uma consoante. Então, cada uma delas vai ficar num lado. Unit. Aqui nós temos uma open syllable, porque é uma sílaba aberta, porque termina com vogal. Então, ela vai fazer o long vowel sound dessa letra. Então, o som longo da letra U é U. Lembra que as vogais longas, elas falam o próprio nome. Então, U, ok? No entanto, aqui, nós temos uma closed syllable, porque ela terminou com consoante. Então, isso vai fazer com que a vogal dessa sílaba, ela vai ser short vowel sound. E. Unit. Então, é por isso que a gente vai separar a sílaba dessa forma. O U para o canto e o nit na segunda sílaba. Vocês veem que a gente repetiu aqui o mesmo padrão, vogal, separação de sílaba, consoante, vogal. A nossa próxima palavra é robot. Então, nós vamos identificar aqui as vogais. Cada uma tem o seu som de vogal. Robot. E aí, nós vamos fazer as nossas marcações aqui, ó. Nós temos uma vogal, aqui outra vogal. No meio, nós temos uma consoante, ok? Se a gente separar aqui, essa sílaba, ela vai terminar em vogal. Terminando em vogal, isso significa que ela é uma open syllable. Se é uma open syllable, então, ela vai ter um long vowel sound. E como vocês já sabem, a long vowel sound é quando a letra fala o próprio nome. Então, row. No entanto, aqui nós temos uma closed syllable, porque termina em consoante. Então, fechou aqui a nossa sílaba, né? Se tá uma closed syllable aqui, se a consoante fechou a nossa sílaba, isso significa que a nossa vogal, ela vai ser pronunciada com short vowel sound. Então, por isso que a gente fala ought. Robot. Ok? Se a gente fosse fazer se nós fôssemos separar essa sílaba de uma forma diferente, por exemplo, aqui, ó, né? Se a separação a gente colocasse aqui, ó, nós mudaríamos completamente a pronúncia dessa frase, dessa palavra. Aqui seria fechada e a gente pronunciaria com um som curto da palavra ra. E aqui também seria fechado, porque termina com uma consoante. Então, a gente pronunciaria robot. E a gente não fala robot, a gente fala robot. Então, é por isso, né? No caso aí, quando a gente já sabe pronunciar a palavra, isso ajuda a gente a identificar a forma certa de separar a sílaba. É a palavra virus. Também, vogal, aqui é a consoante. Então, vamos cortar aqui. Long vowel sound, virus. Short vowel sound, porque terminamos aqui em consoante. Então, aqui ela fechou a nossa sílaba.
virus, virus.